Olá, boa noite a você que nos assiste. Nós chegamos a mais um domingo onde nós temos a oportunidade de estudar a Bíblia juntos. Isso é um privilégio sem igual. Para você que já está acompanhando aí essa série, nós chegamos no nosso último dia de estudo. A série é em cima baseada no livro de Jonas. Nós chegamos no capítulo 4 nessa noite. Antes de nós lermos e falarmos um pouquinho sobre esse capítulo, eu convido você a fechar os seus olhos para nós orarmos. Senhor Deus, eterno Pai, te agradecemos pelo grande privilégio que é estudar a tua palavra. Que através, mais uma vez, da história desse profeta chamado Jonas, possamos aprender e crescer ao teu lado. Em nome de Jesus. Amém. Bem, novamente boa noite a você que nos assiste. Eu disse já, é um prazer, fico muito feliz de poder compartilhar, estudar a Bíblia com você que está na sua casa. E infelizmente, né, nossa série chega ao fim nessa noite. Foi uma série onde nós estivemos estudando domingo a domingo o livro de Jonas. Estudamos no primeiro capítulo 1, depois capítulo 2, capítulo 3. Chegamos ao capítulo 4. Minha intenção ao fazer assim, né, vocês percebem que a gente vai lendo vários versículos e parando e comentando os versículos, é que nós leiamos o texto bíblico, né? Eu brinco com uns alunos de teologia que 70% até eu digo 80% na verdade, 80% dos problemas teológicos e de compreensão do texto bíblico a gente teria resolvido se a gente lesse a Bíblia, né? Nós gostamos de decorar versículos e tratamos a Bíblia como uma caixinha de promessas, mas a gente não lê as histórias, não lê com o coração aberto, né? A talvez mudarmos a nossa percepção em relação a alguns detalhes de algumas histórias que sempre vimos de uma maneira específica. Então, a minha intenção era que, ao lermos o livro de Jonas, tentássemos ver o livro de uma outra forma, tentássemos descobrir coisas novas desse livro, e eu espero que, no mínimo, aí você tenha ficado curioso em relação ao livro de Jonas, e esses momentos juntos tenham despertado o seu interesse para estudar mais sobre não só esse livro, mas sobre o texto bíblico de maneira geral. Na semana passada, nós estudamos o capítulo 3 de Jonas, um capítulo curioso que parece ter paralelo com o capítulo 1, que de novo aparece Jonas em contato com pagãos, e agora sempre que eu falar pagãos, eu faço questão de colocar aspas, porque como nós vimos, né, esses pagãos, né, esses idólatras do livro, respondem de maneira muito mais honesta e fiel a Deus do que o próprio fiel, como a gente viu lá no primeiro capítulo, né? O filho da fidelidade, Jonas. E, obviamente, como é de se esperar, no capítulo 4, a situação é a mesma. Nós começamos o capítulo 4 lendo o seguinte, no versículo 1. Vamos lembrar o que acaba o 3, né? O 3 acaba dizendo que Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha feito, que faria, e não fez. E aqui agora, nós começamos o capítulo 4 e eu queria ler o primeiro versículo. Diz assim: Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Não sei a reação de você, mas a minha vontade quando eu começo a ler esse primeiro capítulo é rir. Porque a gente acaba vendo que Deus poupa uma cidade inteira que se arrepende e é fiel, e a reação do profeta ficou muito aborrecido e com raiva. Isso é bem interessante, né? Porque quando a ira de Deus na história se apaga, se desaparece, nasce ou surge, emerge a ira do profeta. Então, Deus não se ira mais, não vai destruir, e agora o profeta se ira. E é bem curioso, né? Para você que está acompanhando a nossa série desde o início, essa palavra para ira, né? Que é a palavra raá. Não sei se vocês lembram, e olha, esse paralelo é muito interessante, né? No capítulo 1, Jonas é chamado por Deus para uma tarefa específica, que era a tarefa de sair e pregar contra a cidade de Nínive. Por quê? Porque a malícia dela, em algumas traduções, em outras o mal dela, subiu até Deus. E a palavra, como eu tinha dito para vocês, para mal, malícia, é raá. Então a gente começa o livro
falando sobre a maldade, a malícia de Nínive. Só que a gente acaba o livro, agora a Nínive se arrependeu, e quem que está mal, irado? É Jonas. Então a gente tem uma reversão total da realidade inicial do livro. Agora Jonas está irado, né? A ira de Deus se aparta, a de Jonas se manifesta. E Jonas diz o seguinte, versículo 2. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Versículo 3. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Essa fala de Jonas tem vários detalhes, como eu gosto de falar, curiosos. Primeiro, que o versículo 2 ele tem um paralelo direto, para você que conhece o texto bíblico um pouquinho, você vai lembrar Êxodo 34. Então lembra, no capítulo 3 a gente viu um paralelo com Êxodo 32, aqui no capítulo 4 a gente tem Êxodo 34. De novo, aqui nós temos uma fala de Moisés após o episódio do bezerro de ouro, só que aqui em 34, especificamente versículos 6 e 7, nós lemos 6 e 7. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: O Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Lembra, depois do episódio do bezerro de ouro, Moisés tem vários diálogos com Deus, ele pede para ver a Deus, Deus passa, e essa é a fala de Moisés. Ele fala sobre os atributos de Deus, inclusive um deles em hebraico é o Erer Apaim, que normalmente é traduzido como tardio em irar-se, né? Literalmente, é bem curiosa essa expressão, porque Erer Apaim literalmente seria nariz grande, né? Como assim? Deus é nariz grande? Ou respiração longa. A ideia é, né, normalmente quando você está irado, você respira de maneira ofegante, rápida, mas Deus não. Deus, quando é o momento da ira, ele respira longamente, né? Por isso que é o nariz grande, a respiração grande, respiração longa. Isso a gente viu lá no capítulo anterior, né? Deus ele não age de maneira descontrolada, desmedida. Ele respira longamente. Ele é calmo. Ele é tardio em irar-se. Esse é o Deus que o profeta Jonas fala. O Deus que Moisés fala. O Deus que a gente vê no capítulo 3 de Jonas. Só que aqui é muito curioso, porque a fala de Jonas é uma fala de acusação. Então, olha só. Jonas pega os atributos de Deus, louvados, né, por Moisés, né, naquela situação, capítulo 34 de Êxodo, e agora usa os atributos louváveis de Deus numa acusação. Então, assim, viu, Senhor, é por isso que eu não queria ir, porque eu sabia que você é misericordioso. Como se ser misericordioso fosse uma coisa ruim. E aqui a gente começa a ficar assim, estridente para a gente, né, a mentalidade de Jonas. Para ele, o fato de Deus ser misericordioso não é uma coisa boa. Por quê? Talvez a reputação dele como profeta ficasse questionável, porque ele anunciou destruição e não foi destruição, só que ao mesmo tempo a gente já viu que não necessariamente ele anuncia destruição, ele anuncia uma possibilidade de arrependimento, de conversão. Então, o fato é, a visão de Jonas em relação a Deus é completamente deturpada. Por quê? As qualidades dele são colocadas aqui de maneira negativa. E a gente lê aqui, né, uma possibilidade que tenha havido um diálogo entre Deus e Jonas. Isso é bem interessante, né, em relação à forma como o livro conta a sua história, né?
Porque o livro, em nenhum momento, no capítulo 1, fala que ele dialogou com Deus, né? E aqui a gente vê que parece que sim, ele dialogou, mas ele não conta o livro esse diálogo, porque ele quer construir esses paralelos que a gente já vem vendo até agora, né? Então, ele diz tudo isso, e por fim, no versículo 3, talvez o ápice da ira de Jonas, ele fala esse absurdo. Agora, Senhor, eu já li, peço que me tires a vida. Por quê? Para mim é melhor morrer do que viver. Essa fala dele lembra bastante a fala de um outro profeta que nós temos na Bíblia, que é o profeta Elias. E é curioso que não há só esse paralelo entre Jonas e Elias. Jonas e Elias compartilham vários paralelos, não só de episódios, de situações, de expressões bem curiosos. Por exemplo, ambos, né, a gente vê tanto em histórias com Elias como com Jonas, eles se sentando à sombra de algo. Né? Elias na sombra de um zimbro, lá no capítulo 19 de 1 Reis, aqui Jonas à sombra de uma planta. Os dois se deitam e dormem. Jonas no fundo de um navio, Elias aguardando o que ele também tinha pedido para Deus, que era tirar a morte, que é a última coisa aqui, né? Os dois dialogam com Deus e aos dois é perguntado: o que fazes aqui? Elias ouve essa pergunta da boca de Deus, quando ele vai para o Monte Horebe e procura uma resposta para a fuga dele, e Jonas ouve da boca do capitão, reproduzindo a fala de Deus no capítulo 1. E por último, o que eu já falei, ambos pedem a morte. Só que aqui tem um detalhe bem curioso, que é o quê? Elias pede a morte em 1 Reis 19, por quê? Porque aparentemente, ou na visão dele, que não é a visão correta, a missão dele, né, lá lembra, com os profetas de Baal, no Carmelo, não foi efetiva. Então ele pede a morte porque aparentemente, depois daquilo tudo, ainda continuam a persegui-lo. Ele achou que ia mudar, que todos iam se arrepender, mas não aconteceu. Então Elias pede a morte porque parece que a tarefa dele, o trabalho dele não teve êxito. Jonas pede a morte porque a tarefa dele teve êxito. Ele pede a morte porque toda uma cidade, e isso é o absurdo, a desproporção da realidade, toda uma cidade se arrepende. E isso torna o episódio de Jonas assim, o extremo dessa ironia em relação à figura do profeta. É interessante também nessa fala de Jonas pedindo a morte, uma palavra que vai ser uma palavra padrão, chave, que vai se repetir em todo esse capítulo, que a palavra é melhor, traduzida aqui na minha versão, em hebraico a palavra tov. Essa é uma palavra marcante do texto bíblico, porque ela aparece bastante em Gênesis 1, né, Deus falando que é bom, e agora aqui a gente vê Jonas falando o que ele considera o que é bom. E para ele é melhor morrer do que viver. Essa é a perspectiva de Jonas. E agora eu queria continuar a leitura com vocês até o versículo 9. Então vamos lê-los. Toda vez que aparecer esse tov, eu vou falar a palavra em português, como ela está traduzida, e enfatizar, mostrar para você que é o tov que aparece, só para você ver como ela é marcante. Então, versículo 4. E o Senhor disse: você acha que é razoável, tov? Outra tradução, né? Ao invés de melhor. Então, só voltando, versículo 3, Jonas fala: para mim tov, é melhor morrer do que viver. Daí Deus fala: você acha que é tov? Você acha que é razoável essa sua raiva? Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: para mim é tov, melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: você acha que é tov, razoável, essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: é tão tov, é tão razoável,
que eu até quero morrer. Só nesse trecho a gente tem muitas coisas interessantes para mencionar. Vou mencionar algumas. Uma delas é a seguinte: a gente vê esse profeta, Jonas, e a postura comum de um profeta na Bíblia é Deus ordena, Deus pede, o profeta obedece. Deus fala, o profeta ouve e obedece. Não é à toa, a gente já mencionou isso aqui em outras noites, que o profeta ele é denominado biblicamente como boca de Deus. Ele obedece ao que Deus diz. Ele fala o que Deus quer que ele fale. Só que aqui, como a gente já tem visto, Jonas não parece ser esse tipo de profeta, com exceção no início do capítulo 3, quando ele vai, mas depois de ter tentado fugir muito tempo, ele sempre aparece no livro fugindo, sempre, recorrentemente e desobedecendo. E aqui a gente vê essa figura profética, ou melhor, essa figura de um intermediário entre Deus e a humanidade, para Jonas, da mesma maneira que na situação de Balaão. Lembra, quem que é o intermediário do divino para Balaão? Um animal, uma jumenta. E aqui, porque ele não via, Balaão, o profeta, não via. Aqui, Jonas, o profeta, fugindo, ele também não está enxergando. E quem é esse intermediário para ele, intermediário divino? A planta, porque Deus ordena e a planta surge. Deus ordena, o verme vem. E Deus ordena um vento e o vento obedece. Então é como se os elementos da natureza estivessem dando lição de moral para o profeta. Por quê? Esses elementos respondem prontamente e o profeta não. Então esse é o primeiro detalhe. Os elementos da natureza mostrando toda essa prontidão no chamado divino. Além disso, a gente vê aqui nessa dinâmica, né, de Jonas esperando para ver o que ia acontecer com a cidade, daí Deus faz crescer uma planta e etc. A gente vê uma ação divina de certo modo irônica, né? Então eu gosto bastante de falar que a ironia é um elemento chave que costura o livro inteiro. E aqui ela aparece de novo, né? Deus lidando com o profeta de uma maneira, e só um parênteses, né? Quando eu digo irônico, não tem nenhuma conotação negativa, né? Aqui Deus lidando com o profeta de maneira irônica, né? De certo modo brincando com ele, né? Vamos ver se ele aprende agora dessa maneira. E a gente só fica mais claro para a gente, né? Só fica mais claro para a gente que o foco, a ênfase central do livro de Jonas é o próprio profeta Jonas, né? Deus tentando mostrar para Jonas uma realidade que ele não está enxergando, apesar dele ser profeta. Apesar dele ser profeta. E por último, no versículo 6, o versículo 6 termina falando que depois que a planta cresce e Jonas acaba esse desconforto de Jonas, diz assim, que Jonas ficou muito contente por causa da planta. Isso é interessante, porque o capítulo 4 começa falando de Jonas muito aborrecido, e aqui já tem um spoiler para o que Deus fala no final, né? O livro já dá um spoiler para a fala final de Deus, que é assim, no início do capítulo, Jonas fica muito, aparece essa palavra, aborrecido, porque uma cidade inteira é poupada, porque uma cidade inteira recebe misericórdia divina, e agora ele fica muito feliz por causa de uma planta que nasce. E que depois, quando ela morre, ele fica muito irado novamente. E daí, esses eram os pontos que eu queria comentar. Deus mais uma vez pergunta, que a gente viu no versículo 9. Jonas, é razoável essa tua raiva por causa da planta? E daí ele responde. E essa é a última fala que a gente tem, a última coisa que Jonas fala no livro. E a gente não sabe mais nada de Jonas, que é o quê? É tão razoável que eu quero morrer. É tão é tão bom que eu quero morrer. É tão grande que eu quero morrer. Versículo 10 termina dizendo: você tem compaixão da planta, que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive
em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? E acaba o livro. Não sei se você. Não sei se você, né? Não sei se você já teve essa experiência lendo um livro ou assistindo um filme. Sabe essa experiência de o filme acaba ou o livro acaba e você fala, não acredito que ele acabou assim. Não acredito. Essa é a sensação com o fim do livro de Jonas, né? Já aconteceu muito comigo, né? Eu estava lendo um livro e o livro do nada acabou e eu fico assim, fico desnorteado. Como? Como acabou aqui essa história? Ou um filme, né? Como acabou aqui essa história? E a história de Jonas acaba assim. Aparentemente, sem acabar. Aparentemente, sem um final. E muitas perguntas começam a surgir na nossa cabeça. E a primeira delas é qual? Qual que foi a resposta de Jonas a essa pergunta? E é interessante como a gente gasta um tempão pensando, né? E eu não estou falando que isso é errado ou certo, né? Mas é só curioso, como a gente gasta um tempão pensando nas respostas, né? E eu já vi discussões prolongadas e às vezes até acaloradas sobre qual seria a resposta. Não, Jonas não respondeu nada, porque no livro inteiro ele é retratado como infiel. Ou, não, Jonas foi fiel, porque ele se arrependeu depois de tudo isso que aconteceu, tal. Mas o detalhe é, a gente não sabe. A gente não sabe o que aconteceu. Acaba sem fim. E a gente já vai voltar nisso. Um detalhe interessante em relação à postura de Jonas diante da cidade, essa postura de ira e postura de raiva, é que a gente enxerga aqui uma realidade que é uma realidade comum da vida religiosa, que é a seguinte: a graça, quando ela chega para quem eu julgo que não merece essa graça, ela incomoda. A graça a nós, é uma benção. Agora, a graça a quem eu julgo que não merece, essa graça incomoda. E normalmente ela pode ter vários aspectos e vários motivos, mas um deles que eu gostaria de mencionar é que esse incômodo com a graça alheia recebida, ela parece muitas vezes inveja, sabe? Aquela dor pela felicidade, alegria do outro, porque eu julgo que ele não merece. Então, mais do que me incomodar com o que o outro tem, eu me incomodo com o quanto ele é feliz com aquilo. Não é nem eu querer o que o outro tem, porque eu já tenho. É o quanto ele é feliz com aquilo. Ele não mereceria ser feliz. Então ele não merece aquela graça. Ele não tem que receber aquela graça. E eu me incomodo. E a gente tem um recurso mental, né? Fabuloso, né? E eu estou sendo irônico, mas que é de transformar a nossa inveja em virtude. Você já viu isso? Então você vê alguma coisa que você inveja e você transforma aquilo destacando uma virtude sua, né? Então vou dar um exemplo recorrente, né? Então a pessoa fala assim, não, vê alguém que tem, sei lá, bastante acesso às pessoas, que fala numa linguagem acessível às pessoas, que muitas pessoas ouvem, e você vira e fala assim, não, mas é que eu não sou a pessoa que fala para as massas. Ele é a pessoa que fala para as massas. Então você pega essa coisa que você normalmente inveja e transforma agora e destaca uma virtude. Isso não, é porque eu falo para um grupo específico de pessoas. Eu não falo para as massas. E eu transformo aquilo, as massas, ele falar para muitas pessoas, como uma coisa negativa. Ou um outro exemplo, que claro, não tem nada a ver comigo, mas eu vejo uma pessoa, por exemplo, que tem um corpo bem cuidado e eu falo assim, mas ó, vê a cabeça da pessoa. Ela fica só preocupando com o corpo, mas a cabeça, ó, estudou, né? Ela lê. Eu prefiro ler, eu prefiro estudar. Então eu transformo a inveja numa virtude. Né? Eu transformo a inveja numa virtude. E isso é comum. Isso acontece o tempo inteiro. Né? A gente transformar uma coisa negativa num benefício, numa virtude. É muito comum, não só na vida, como no texto bíblico. E a gente tem uma história no Novo Testamento onde a gente vê claramente isso, né? Então, uma história bem conhecida, acho que da maioria, em Lucas 15, quando a gente vai ler a história do filho pródigo, a gente tem o irmão mais velho.
E o irmão mais velho faz exatamente isso, né? Ele vê a graça que é recebida pelo irmão mais novo, que no ponto de vista dele não merecia, porque não só no ponto de vista dele, né, o pai legalmente tinha o direito de não receber esse filho, mas a gente vê a misericórdia do pai indo acima da lei do momento, e esse filho mais velho, ele não reconhece, ele começa a lembrar o pai das qualidades dele, né? Então ele fala das virtudes dele, fala: eu sempre fui zeloso, eu sempre fui fiel, eu sempre obedeci, e esse que saiu, tal, no fundo parece que ele queria ter tido a experiência do mais novo e não teve, né? Porque o mais novo não merece ser feliz, não merece receber essa graça que ele está recebendo. Isso é uma coisa comum que a gente vê no texto bíblico. Por quê? A gente quer a graça só para a gente. Jonas quer a graça só para ele. Jonas quer que a misericórdia dada e intercedida por Moisés a Israel, ela seja para Israel. Jonas quer que a graça seja para Israel, não para os ninivitas. Os ninivitas eram maus? Provavelmente. Ele não quer essa graça para eles. Será que a gente não faz a mesma coisa, muitas vezes? Será que a gente só não quer a graça para os nossos, para a gente, para o nosso povo? E isso é muito curioso, porque já ouvi bastante disso, né? Aconteceu um acidente. E daí, nesse acidente, tinha algumas pessoas que eram da nossa denominação. E daí, eu já ouvi essa fala. Olha, aconteceu um acidente, tantas pessoas morreram. Mas, graças a Deus, nenhum dos nossos. E eu fico triste com isso. Por quê? Porque, como assim? Nenhum dos nossos. E os outros? E os outros? E você vai mostrando uma distinção que você faz entre os seus e os deles, mas os nossos estão bem, os nossos recebem graça, os nossos estão salvos. E isso é importante. Os outros, poxa, lamentamos, mas os nossos estão bem. Que tragédia de percepção, que tragédia de visão da realidade. Jonas faz essa distinção. Os nossos e eles, os pagãos, os idólatras. Só que o texto desconstrói totalmente essa imagem, mostrando um Deus que age com misericórdia e graça para com os outros. A mesma graça que é dada a Israel, a mesma misericórdia que é concedida a Israel, ela chega aos outros. E os outros, muitas vezes, acabam sendo instrumentos de Deus na nossa vida. Isso fica claro também num outro texto do Novo Testamento, em Mateus 12. Jesus está sendo indagado por alguns escribas e fariseus pedindo algum sinal. Eles querem um sinal. E eles falam assim, 12:38. Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. E a resposta de Jesus é maravilhosa. Jesus responde: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. E que sinal é o do profeta Jonas? Vamos ler tudo. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Não acaba aqui o sinal, continua. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. O sinal de Jonas é um sinal de um povo que se arrepende. E essa é a percepção divina. A misericórdia é acessível a todos. É dito sobre a rainha do sul, é dito sobre os ninivitas, que ao ouvirem a mensagem de Deus, se arrependeram. Os pagãos, os idólatras, se arrependendo. Tem um texto lá do Antigo Testamento que eu gosto bastante, que tem um paralelo forte com essa noção que a gente está discutindo aqui. Lá em 2 Reis, no capítulo 7, em 2 Reis 7, nós temos uma história bem interessante, eu vou mencioná-la só, nós não vamos lê-la. Em 2 Reis 7, principalmente a partir do versículo 3, a gente ouve uma história bem curiosa. Samaria estava sendo cercada pelos sírios e
O rei de Israel, ele julga e fala que o culpado daquilo era o profeta Eliseu. E eles chegam para pegar o profeta Eliseu e acabar com a vida dele. E Eliseu fala assim, olha, vocês estão aqui, só um parênteses, né? Toda essa questão surge porque o rei está andando no muro da cidade e ele vê duas mulheres brigando. Não sei se vocês lembram dessa história. E as duas estão brigando porque elas tinham combinado na noite anterior que comeriam o filho de uma, só que chegou no outro dia, quando combinaram comer o da outra, a outra escondeu o filho. Essa era a situação bizarra de fome em Israel. E o rei fica indignado, vai atrás do profeta Eliseu, e Eliseu fala, amanhã, nesse mesmo horário, vai estar sendo vendido comida a preço baratíssimo. Ninguém acredita, o cerco durava anos já, e a cena muda, e agora a gente vai, em 2 Reis 7, para 4 leprosos que estão fora da cidade. Esses 4 leprosos pensam, poxa, se a gente voltar para a cidade, lá não tem comida, o povo está com fome, se a gente for para o acampamento sírio, lá tem comida, mas eles podem matar a gente. Então, entre morrer aqui e morrer lá que tem comida, vamos lá, porque senão a gente vai morrer de fome onde a gente está, ou se a gente for para a cidade. E aí que acontece uma coisa maravilhosa, eles chegam no acampamento, tudo do acampamento está lá, menos o exército. O texto diz que o exército ouve como se Israel estivesse se juntando com os egípcios, como se Israel tivesse se aliado com o Egito, e eles saem desesperadamente com medo daquela guerra que poderia acontecer. Os leprosos começam a se fartar, e essa é uma cena que eu tinha vontade de ver num filme, né? Os 4 leprosos famintos num acampamento vazio, cheio de comida, se fartando. E no momento daquela festa dos 4, eles pensam, é errado o que a gente está fazendo. A gente tem que avisar a cidade. E eles vão, 4 leprosos chegam para a cidade, imagina, cercada há muito tempo e fala assim, gente, tem comida no acampamento sírio e não tem ninguém lá, vamos comer. Ninguém acredita, obviamente, só que daí vão, pela insistência dos leprosos, e constatam de que, realmente, não tinha ninguém do exército e tinha comida. E é interessante isso, porque os leprosos, né, acabam sendo um instrumento de boas novas, de bênção para uma cidade inteira fortificada, murada, mas que dentro passa fome. Será que essa não é uma realidade nossa, muitas vezes, né? A gente considera os de fora, só que a gente está dentro dos nossos muros, protegido, passando fome, enquanto o leproso, né, o pagão, no livro de Jonas, vem e nos dá uma lição de como é o Deus bíblico, de como é a verdade bíblica, de como é a relação com o Deus bíblico? Essa é uma pergunta. Como eu disse para vocês, o livro de Jonas, ele acaba sem fim. E por que ele acaba assim? Eu tenho algumas opiniões a respeito disso, né? A primeira delas envolve uma postura que a gente vem tomando ao longo do estudo do livro. A gente começa, e o livro faz isso, né? É a intenção, parece, do livro isso. O livro começa falando de um filho da fidelidade, só que a gente vai vendo que esse filho da fidelidade não é tão fiel, e a gente vai o livro inteiro julgando Jonas. A gente julga Jonas a ponto de chegar no final e muitas vezes pensar assim, eu acho que Jonas não se arrependeu. E a gente faz exatamente o que Jonas faz com Nínive. A gente fica esperando a destruição. A gente julga o pagão, a gente julga o infiel, julga o idólatra, igual Jonas fez. Ao terminar assim, o livro nos deixa nessa situação constrangedora. Mas além disso, e essa é a segunda e última coisa que eu vou falar, o livro termina com uma pergunta, porque essa pergunta continua. A história continua. Aonde? Na nossa vida. O livro acaba com uma pergunta, porque a pergunta acaba sendo uma pergunta feita a nós. Nós temos que responder. E eu repito, a pergunta é, você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Você não acha que Deus deveria ter compaixão? E essa compaixão com a cidade de Nínive
deveria ser muito maior do que qualquer outra preocupação sua? O livro acaba assim, sem acabar. O livro tem um fim assim, sem um final, porque a pergunta permanece a todos nós. A misericórdia de Deus, ela é categorizável? Ela é um grupo específico ou é a qualquer um? A graça de Deus é só para nós? É só para mim? É só para a nossa igreja adventista do sétimo dia? É só para o nosso colégio? Ou ela deve ser uma graça a todos? A misericórdia e a graça divina são dadas a todos. Qualquer visão diferente disso é uma visão como a do profeta Jonas, uma visão antiprofética, que, como um povo que acredita que tem uma missão profética, a nossa missão profética comece por entender que a misericórdia e a graça que são concedidas a nós, elas podem ser concedidas a qualquer um, mesmo o ninivita. Que Deus te abençoe e que você, através da vida do profeta Jonas, aprenda a como não fazer. Mude, haja como os marinheiros, haja como os ninivitas e responda essa pergunta divina hoje no seu coração. Essa misericórdia, essa compaixão não deve ser acessível a todos? Feche seus olhos. Querido Senhor, obrigado por esse livro tão especial que é o livro do profeta Jonas. Obrigado por o Senhor ter nos dado esse livro que nos ensina a ajustarmos nossa visão para enxergarmos corretamente como o Senhor lida com a humanidade, que é uma relação completa de graça e de misericórdia. Senhor, que possamos ter olhos proféticos ao lidarmos com o outro à nossa volta. Que vejamos no outro a imagem e semelhança de Ti, mesmo se aquele for o ninivita. É isso que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite para você e no próximo domingo vocês têm mais sermões aqui junto à Igreja Unasp. Um abraço.